Para comentar sobre esse assunto, já agora, no início da entrevista, Lúcio Flávio está por aqui, vereador por Aracaju, pelo Partido Liberal. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Foca. Estava na expectativa muito positiva de você me convidar para participar desse programa novo. Parabéns pelo ineditismo da iniciativa. Vamos lá, antes da gente falar sobre a Lotaju, o que é que o senhor tem a dizer com relação a essas medidas do governo federal, diminuindo esses repasses no valor das emendas? Sergipe vai ser impactado cerca aí de 260 milhões. Eu prometo não dizer faz o L, porque eu acharia que até num momento delicado a gente tratar desse assunto. É lamentável como um governo que não aprendeu a reduzir gastos, que não aprendeu a ter diligência com o dinheiro público, que não aprendeu a sanha e o apetite de querer arrecadar mais do povo brasileiro com a sanha arrecadatória deste atual governo, que se aumenta imposto, arrecadação, taxa, e não sabe fazer o próprio dever de casa. Quem vai pagar essa conta? Quem é que vai pagar essa fatura? É a população, mais uma vez, que ficará com obras e infraestrutura desassistidas aí nas cidades e nos estados, em especial aqui o estado de Sergipe, como foi falado aí pelo deputado federal. Cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil lidam com vícios, ou vício mesmo no singular, em jogos de azar, vereador. A Lotaju chega em um péssimo momento, é isso? Eu acho que não havia momento mais inapropriado, primeiro para apresentar o projeto e segundo para pedir urgência nele. Um dos argumentos que o autor do projeto, o vereador Isaac, que inclusive disse que está aqui e não está, foi dizer que as bets não são tributadas, e a matéria que antecedeu essa nossa conversa já desmentia isso. As bets são tributadas, todo o imposto federal ele cai em cascata para estados e municípios, então sim, os nossos municípios aqui do estado de Sergipe já arrecadam em cima dessas apostas que têm dizimado famílias. A ludopatia é uma realidade em que o governo brasileiro já anunciou que não tem como tratar. Receita Federal, auditores, Polícia Federal já falou que jogos de azar são portas abertas para lavagem de dinheiro, crime organizado, e parece-me que o autor do projeto não se deu por rogado a ouvir todas essas coisas. E eu lamento por esse assodamento, momento inoportuno. STF está decidindo, inclusive, nesse momento, se um município tem autoridade para criar uma loteria ou não. Então, isso não está pacificado juridicamente. E, para piorar, é um projeto que só poderia ser de autoria do Executivo, da Prefeitura, e acabou com a recusa da prefeita de dizer, não, eu não assino esse projeto, tendo que nascer da Câmara, o que eu acho um outro vício de origem muito preocupante. Agora, veja, é uma quebra de braço entre dois aliados à prefeita Emília. O senhor é aliado de primeira hora, porque foi para a campanha desde o primeiro turno apoiando a Emília, afinal de contas, o senhor é do PL, do mesmo partido da prefeita, e existe o vereador Isaac Silveira, que é o líder da prefeita da Câmara. Como é que o senhor lida com essa divergência acalorada entre vocês dois, entre o líder da prefeita e o vice-líder? Primeiro, eu comuniquei a ele que eu achei por demais desrespeitoso ele ter levado esse projeto para a prefeita Emília na minha ausência, quando eu estava em Brasília, passando uma semana lá num congresso de vereadores, num momento em que eu estava falando contra os jogos de azar. Eu fui orador das comissões do Senado que falavam sobre isso, eu falei no Senado Nacional contra esses jogos de azar, e em especial porque eu faço parte da base, eu sou vice-líder, e ele conhecia os meus posicionamentos sobre isso. Então eu achei, primeiro, que não foi de bom tom, comuniquei a ele de maneira respeitosa, que ele poderia ter tratado isso comigo, ao invés de fazê-lo sem comunicar, e também falei publicamente que ao ele perceber que a prefeita Emília não estava confortável de apresentar isso, ela disse não apresento, já era um sinal para que ele, como líder, não poder confrontar esse comportamento, essa percepção que a prefeita Emília tem. Eu ouvi ele hoje dizer que se a prefeita Emília vetar, ele vai fazer um encaminhamento para que os vereadores derrubem o veto da prefeita ao qual ele é líder. Agora veja, que fala que soa realmente estranho. Como é que o líder está encaminhando um voto para derrubar um veto da prefeita ao qual... Vê só, deixa eu ver se eu entendi. O líder da prefeita, Isaac Silveira, apresenta o projeto. Esse projeto é aprovado contra justamente
a vontade do vice-líder, no caso o senhor. Aí, se esse projeto for vetado pela prefeita, volta para a Câmara e a Câmara pode derrubar o veto. Exatamente. E aí ele seria o articulador para que os vereadores, que inclusive fazem base à prefeita Emília na Câmara, né? Não são aliados politicamente da prefeita, mas fazem parte da base. Perfeito. Eles vão se articular para derrubar esse veto. Pois é uma situação complicada, complexa. Veja como seria importante o bom senso de entender o momento, como é inoportuno o momento desse projeto. Veja o tamanho do constrangimento e da celeuma criada. E diga-se de passagem, a Câmara tem 26 vereadores. Esse projeto foi aprovado por 14. E, na verdade, nem tinham 14 no momento da votação, tinham 13, o projeto seria enterrado e derrubado, até que fez-se aí uma suspensão da sessão na Câmara para que se chamasse aí alguns vereadores para poder vir votar. Então, é do jogo, é normal, acontece, não há nenhuma ilicitude disso, mas esse projeto foi aprovado por 14 vereadores, encabeçados aí pelo autor do projeto, que tem nome e sobrenome, Isaac Silveira. Um projeto, ao meu ver, terrível, que não respeita as famílias que hoje estão padecendo com o vício da aposta. Nós tivemos uma audiência pública e que teve entidade que trata de pessoas viciadas, que teve entidade empresarial, que teve influenciador, que teve entidades religiosas, e nenhuma entidade foi lá defender esse projeto. Todas as pessoas que representavam a sociedade civil, que estavam lá, que foram oradores da audiência pública, se manifestaram contra. Gordinho do Povo faz uma enquete, 81% das pessoas contra. Instituto de Pesquisa faz uma enquete, a maioria da população, 60% contra. Abre os microfones da rádio, todo mundo é contra. Vai na rede social, todo mundo é contra. Mas parece-me que o autor não entendeu que não era um momento adequado e quer a toque de caixa. Por que toque de caixa? Por que eu digo isso? E ele até se incomoda quando eu falo isso. Porque implantou um regime de urgência para um projeto que não é urgente, para um projeto que o STF está decidindo se pode ou não pode, por um projeto que não deveria ter nascido da Câmara. Então, veja que tamanho de constrangimento desnecessário, quando ele simplesmente poderia dizer assim, vamos suspender a tramitação do projeto até o STF pacificar, para a gente não ficar aqui batendo cabeça desnecessária, expondo aí uma pressão para a prefeita. Entendi. Vereador, o senhor acha que foi um erro da prefeita Emília Corrêa ter escolhido Isaac como líder? Não. A prefeita Emília ela tem um comportamento democrático muito diferente dos políticos tradicionais. A prefeita Emília lida, ela sabe lidar com adversários, ela sabe lidar com pessoas com pensamento político diferente. Direita e esquerda votaram na Emília. Diversos partidos que não se somaram com ela hoje fazem parte da base de aliados da prefeita Emília na Câmara. Então ela sabe se relacionar, sabe lidar muito bem. Emília formou uma bancada que teve votos para eleger 4 vereadores, mas elegeu 2, teve votos para 4, elegeu 2, somos eu e Moana Valadares, e me colocou como representando aí a vice-liderança e colocou o Isaac como líder. Eu acho que é democrático, é do jogo. O Isaac, inclusive, tem mais experiência do que eu e Moana. Eu e Moana somos vereadores de primeiro mandato, eu reconheço a maturidade política que o Isaac tem, pelo tempo de história que ele está na Câmara. E a relação dele também com os vereadores, isso facilita, né? Exatamente, eu estava chegando agora, eu estou conhecendo os vereadores agora, me relaciono muito bem com todos eles, apesar das nossas divergências. Veja, o Isaac chegou numa emissora de rádio, eu estava olhando agora um corte de internet, que ele disse que não é inteligente discordar desse projeto. Então ele está chamando quem pensa diferente de quem? Está me chamando de burro, está chamando a população majoritariamente contra isso de burro. Disse que o deputado Jorge Passos mentiu quando disse que se arrependeu porque não foi enganado com o projeto. Chamou quem é contra esse projeto de... esqueci até o nome que ele usa, de religiosos que são fanáticos. Então eu não faço nenhum tipo de juízo de valor à pessoa do Isaac. Eu sou contra o mérito do projeto, não contra o Isaac. Eu sou contra o lixo que é você transformar a Prefeitura de Aracaju numa banca de aposta, transformar a Prefeitura de Aracaju numa banca de jogatina, e eu sou contra isso. Vamos lá, a Lotaju, ela vai ter aqueles joguinhos de cassino, aquelas roletas online, é isso? Essa é a grande... Tipo Tigrinho, tipo vários outros, né? Tigrinho é só um jogo, né? Mas tem vários outros que são cassinos online. Veja, essa é a grande pergunta que o vereador autor Isaac precisa responder para a população. Porque ele fazia um contraponto ao meu posicionamento
preocupado com o perigo que isso causa para a sociedade, e ele dizia, não é bet, não acredita no Lúcio não, porque não é bet, Lúcio está contaminando o discurso porque não é bet, não é bet, não é bet. Aí o vereador Elber Batalha diz assim, não é bet não? Tá bom, vamos fazer uma emenda para deixar isso claro no projeto, então. Então eu vou escrever uma emenda para a gente aprovar aqui, para complementar esse projeto, dizendo, este projeto não autoriza nenhum tipo de bet. Aí você sabe qual foi a decisão do vereador Isaac? Não, essa emenda eu não vou aprovar não. Encaminhou o voto contrário para que os apoiadores desse projeto não permitissem que essa frase entrasse no projeto. Certo, mas bet não é só os jogos de cassino. Bet também tem as apostas ali do futebol, basquete, né, as partidas esportivas. Perfeito. Está englobada também nesse projeto ou não? Está tudo englobado. O projeto abre um precedente para tudo isso. O deputado Jorge Passos falou na audiência pública. Eu fui enganado pelo projeto do Estado. E eu me arrependo do meu voto e agora eu estou dando a chance para que vocês, vereadores, não sejam enganados. O projeto era igual, a argumentação era igual, não dizia nada disso e foi. Dizia que a loteria era do Estado e não é, que a loteria, o Estado tem apenas metade, a outra metade é de uma empresa chamada BetSul. Dizia que ia dar contrapartida social, então eles arrecadam dos mais pobres, palavra do presidente do Banese, que dizia que as loterias arrecadam dinheiro dos mais pobres, então arrecada 100% de dinheiro de aposta dos mais pobres e devolvem para uma contribuição social, segundo o deputado Jorge Passos, apenas 5%. Arrecada 100%, devolve só 5%. Dizia que era de Sergipe, não é, metade é de empresas de fora, da BetSul. Dizia que não era bet, está cheio de cassino eletrônico e apostas eletrônicas dentro do Banese. Então é a mesma história que aconteceu. E se queriam uma aposta local, a Lotese, que é a Loteria Estadual, já contempla isso. Todas as empresas, respondendo aí a um discurso que o vereador Isaac diz, não, é porque a gente quer que tribute aqui localmente, mas todas as empresas que funcionam, Luiz Carlos Foca, em Aracaju, elas pagam tributos federais, estaduais e municipais, inclusive as casas de aposta. Entendi. Vereador, daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero justamente saber a sua posição, porque quando alguém tenta contrapor a sua fala, né, contra a loteria municipal, sempre diz o seguinte, mas Bolsonaro jogava na loteria federal. O líder político de Lúcio Flávio, o ex-presidente Bolsonaro, ia lá na lotérica, e jogava na Lotofácil, fazia a fezinha dele. Veja, qual seria a diferença? Daqui a pouco o senhor responde. Vamos lá, vamos falar de polêmica. Veja, Bolsonaro fazia ali a fezinha dele na Loteria Federal. O que é que o senhor... Veja, eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Veja, Bolsonaro fazia o joguinho dele lá, rapaz, na loteria. Todo mês ele ia lá, tal, não sei o quê. Inclusive ia até as lotéricas. E o senhor é contra a loteria municipal? Completamente contra. Então o senhor é contra a Loteria Federal também, não? Eu sou contra qualquer tipo de jogo de azar. Bicho, cassino, loto, tigrinho, que é o pior, esses são esses eletrônicos que facilitou, veio para a mão a aposta. Mas veja, o STF, ele torna muito claro, para a gente não contaminar o debate com narrativa, o STF deixa muito claro, o STF condena quem vende a droga, condena o traficante, mas ele não condena o cara que está com o porte da droga. Sim. É exatamente isso. O que eu estou condenando é que a Prefeitura de Aracaju não se torne uma banca de aposta, um jogo de azar. Que a Prefeitura de Aracaju não vire uma banca tipo um de bicheiro. É exatamente isso. Eu não estou condenando quem joga. Quem joga precisa, inclusive, aqueles que são viciados, aqueles que não têm controle sobre isso, aqueles que estão perdendo patrimônio, precisa, inclusive, de tratamento. Mas o senhor concorda comigo que Bolsonaro, no ato de ir lá na lotérica fazer o joguinho dele, ele não estava influenciando as pessoas a jogarem também? Ele estava fazendo a publicidade da Loteria Federal. Eu concordo com o meu discurso de que qualquer pessoa pode fazer isso, menos a Prefeitura de Aracaju. A instituição prefeitura, ela não pode ser um instituto que promova aquilo que possa gerar dano à própria população. E isso não é um achismo. A gente fez uma audiência pública, o Senado está tratando, o Senado da República está agora tratando com uma CPI das bets, que pode levar a gente para cadeia, pode dar em pizza, mas está trazendo luz a esse tema. A gente não está falando de quem consome, a gente está falando de quem oferta. É exatamente a divisão. E quem divulga? Que o STF, e quem influencia também? O influenciador. O Agamenon, que é um influenciador daqui, certo. Ele esteve lá na nossa audiência pública, ele falou que influenciadores recebem
40% do prejuízo dos usuários e dos seguidores que eles empurram. Certo, mas veja, a discussão não é quanto ele recebe, vereador, qual é o poder que ele tem para destruir a vida das pessoas, influenciando no jogo, exatamente, influenciando as pessoas a jogarem. Exatamente. Então veja, o ato de Bolsonaro, que tem uma rede social gigantesca, que também é um influenciador, ele ir até uma lotérica e realizar o jogo e postar isso, não seria também uma influência igual a esses influenciadores? Eu acho que no dia que Bolsonaro se tornar um garoto propaganda de uma lotérica, um garoto propaganda de um tigrinho, aí a gente pode até discutir isso, quando ele se tornar. Agora, o que é que a CPI em específico está tratando hoje? O cara que recebe para dar prejuízo à população e ao seguidor dele. O cara que é remunerado, o cara que faz daquilo um negócio, o cara que diz assim, ei, aposto que você vai ganhar e vai ficar rico, ó, eu apostei e ganhei aqui agora, quando aquilo aí é uma mentira, ali é uma propaganda enganosa, ali é uma falsidade ideológica, ele está com um código que é feito para enganar as pessoas mais sensíveis e está ganhando em cima da mentira, em cima do prejuízo que ele está... É como a Gamãe não falou. Como é que eu tenho pessoas que me admiram, são meus seguidores, gostam de mim, me seguem, ouvem meus conselhos, e eu empurro uma mentira para ele dizendo que ele vai ganhar, sendo que eu sei que eu vou ganhar 40% do prejuízo dele. Mas eu estou me referindo à oferta. Sei. Nesse momento, a você que está ouvindo a gente, eu sou contra a Aracaju virar uma banca de aposta. Pronto, esse é o meu posicionamento. Certo, mas o ato de Bolsonaro fazer a aposta, postar isso nas redes sociais, durante o período que ele ficou como presidente... Ele estava sendo ali um garoto propaganda da Loteria Federal. Ele é um garoto propaganda de consumo de pastel, consumo de Coca-Cola, de andar de moto. Exatamente. E os seguidores não passaram a andar de moto junto com ele. Então, veja, a gente precisa também de responsabilidade com isso, como a gente vai influenciar, quem a gente vai influenciar. Então, aquele ato dele influenciou diversas pessoas a jogarem. Isso é fato. Como também os influenciadores hoje influenciam. A diferença é que os influenciadores recebem o seu cachê. A diferença é que um faz como comportamento de liberdade e o outro faz como negócio. Certo. Essa é a diferença. Vamos lá, vereador. Eleições 2026, o senhor vai ser candidato a deputado estadual? Então, eu estou muito satisfeito com o meu mandato de vereador, estou muito feliz, estou cumprindo um chamado para ajudar pessoas. Mas eu recebi um convite do presidente estadual, o Edvan Amorim, para que eu saísse candidato a deputado estadual, tendo em vista o tamanho da votação que eu tive, fui bem votado, e ele entende que eu ajudaria o partido e a chapa se saísse candidato a deputado estadual, e eu, como sou de time, eu sou presidente do PL municipal da capital, eu aceitei, e em 2026, certamente... eu colocarei meu nome à disposição, se assim a população quiser. Veja, nessa disputa estadual sempre temos ali as dobradinhas, né? O senhor vai fazer dobradinha com Moana Valadares? A minha dobradinha, Moana é um excelente nome, eu já falei com ela, tem aí um sobrenome do deputado federal Rodrigo Valadares, que possivelmente saia candidato a Senado, que é um excelente nome também, mas eu assumi publicamente um compromisso, caso a minha legenda permita, eu sou um presidente de partido, então eu não posso fazer qualquer tipo de associação por eu ser da sigla do PL. Mas, em podendo ser, se o delegado André Davi sair como candidato a deputado federal, eu assumi publicamente um compromisso de me empenhar em ajudar e contribuir na eleição dele. E se assim for possível fazê-lo de maneira oficial, eu sairei numa dobradinha com ele. Então, a dobradinha mais provável do Lúcio Flávio para 2026... é com o André Davi, o senhor estadual, André Davi federal. Se o partido e a legenda e as coligações permitirem, farei a dobradinha com o delegado André Davi. Vereador, muito obrigado pela sua presença, boa sorte. Eu vou fazer igual o Luizão, já? Igual a Luizão. Diga, tem tantos assuntos aqui, diga. Mas achei que já acabou. Obrigado, estava com muita expectativa de poder vir participar aqui do programa e eu quero deixar a mensagem: Aracaju sem azar. Aracaju não precisa de jogos de azar. Amanhã é sábado, amanhã, meu amigo, final de semana chegando, batendo na porta, hoje é sexta-feira, eu pensava que era segunda, mas segunda vai ser a segunda com cara de sexta, porque na terça é feriado. Então a gente volta a se encontrar na segunda-feira, tá? Forte abraço, que Deus te abençoe, um maravilhoso final de semana.